Receiver Sansui, modelo G9700, aparelho de 1979, 200 watts por canal. Esse aparelho tem um som muito bom, potente, robusto, bem construído. Essa linha G da Sansui é sempre muito bom o som, né? Mesmo os menos potentes. Esse aqui é talvez o mais potente dessa linha 700, né? Tem o 5700, 6700, 7700, 8700 e o 9700. Que esse aqui seria o topo de linha dessa série aí. Esse aqui chegou aqui mudo, ligava, mas não saía som, não disparava relé. Eu achei um problema numa fonte que fica aqui em cima, e uma fonte auxiliar que fica lá embaixo também tinha um defeito na geração das tensões. Então a manutenção foi nas duas fontes auxiliares do aparelho, não na fonte principal. Os transistores de saída já foram trocados, os 8, os drivers também. O serviço foi bem feito, eu não mexi, só regulei bias e offset, e a manutenção ficou então nessas fontes que eu falei. Vou mostrar com detalhes aí. Vamos olhar atrás, depois nas laterais onde ficam as conexões, e depois vamos ver o serviço que eu fiz. Mostrar embaixo também as placas e a placa principal onde eu mexi. Parte interna do Sansui, o bicho é grande, transformador compatível aí com a potência, os capacitores da fonte. Isso aqui é a placa da fonte, onde fica a ponte retificadora, alguns fusíveis. Aqui as placas de potência, elas são de slot, tá? Elas saem. Essas placas já sofreram manutenção, os drivers já foram trocados, alguns resistores também. Vou mostrar com mais detalhes. Aqui do lado a gente tem essa fonte auxiliar, onde eu dei a principal manutenção. Essa fonte gera tensão para o rádio e para o sistema digital, para o VU. Então, aqui foi feita uma manutenção grande. Então, a parte interna dele aqui, uma chave seletora, 4 voltagens, fusível. Tinha um pouquinho de ferrugem aí, eu neutralizei com um produto aí, principalmente no transformador. Mas está bem conservado. O dissipador é imenso, ó. São 8 transistores aí, vou mostrar lá atrás. Então nessas placas aqui eu pintei também essa proteção. A daqui está ali ainda secando. Tá muito bom o aparelho, muito bem conservado. Aqui também botei uma solução para neutralizar a ferrugem. Vamos olhar atrás e nas laterais. Traseira dele, aqui na traseira a gente tem só os transistores de saída. Dissipador muito robusto, acho que um dos maiores que eu já vi. Já foram trocados todos os transistores de saída de um canal e de outro. Foram colocados transistores de excelente qualidade aí da ON, MJ2193, 2194. Aqui em cima o dissipador já é gigante, né? E aqui em cima, ó, ainda vai isso aqui, ó, preso por fora, ó. Olha como é robusto. Tamanho do dissipador. Já tem um dissipador interno, como eu mostrei. Ainda tem esse monstro aqui fora. Vamos olhar as laterais. Ó, coloquei os dissipadores, já conferi aí. Os transistores estão perfeitos. É uma massa de dissipação fantástica. Compatível com a potência do aparelho, né? Aqui na lateral direita ficam as conexões de entrada para 2 tape decks, um auxiliar, 2 fonos, aqui o terra e aqui as conexões de antena. E aqui do lado esquerdo, na lateral, a gente tem a saída dos 2 pares de caixa. O fundo do Sansui, aqui a gente tem aqui no meio, ó, os 2 capacitores da fonte. Nessa placa e nessa placa, nesse pedaço aqui, ó, daqui para cá e daqui para cá, a gente tem um conector aqui, ó, onde entra a placa dos drivers e da entrada.
Então a alimentação e a comunicação com os transistores de saída que estão aqui atrás, ó, é feita por essa conexão aqui, um canal e o outro canal. E a outra parte da placa tem, nesse caso aqui, o sistema de proteção, o relé do soft start, o capacitor, o resistor, ó, do soft start, o relé de caixas. Aqui o sistema de proteção de caixas, ó, já tinham sido trocados alguns capacitores aqui. Acho que tem também um resistor aqui que também já foi trocado. E nessa placa a gente tem uma fonte auxiliar que gera tensão para a parte do circuito de amplificação, gera também alimentação para o pré-difono, para o pré-amplificador, é tudo feito por essa placa aqui, e para o próprio sistema de proteção. A tensão também é gerada aqui, ó. Então aqui foi onde eu fiz o serviço maior, vocês vão ver aí. Aqui na frente a gente tem, lá embaixo, a placa de rádio AM/FM. Aqui o pré-amplificador, o controle de tom. Aqui as entradas, seletor de entradas. O aparelho tá, aqui embaixo está bem conservado, ó, não tem ferrugem. Está limpo, muito bem conservado o aparelho. É isso aí. Finalizada a manutenção do Sansui, a principal manutenção foi nessa placa. Essa placa gera tensões para o rádio e para o sistema digital, sistema de VU, é todo alimentado por essa placa. Aqui são geradas as tensões -12, +5 e +13. Ela estava gerando mais ou menos 9 em vez do 12, 13, e essa tensão de +5 não existia aqui. Então eu achei um transistor queimado, os diodos também alterados. Então eu troquei todos os transistores dessa placa de potência, um pequeno que estava queimado, alguns capacitores de baixo isolamento, troquei o fusível de entrada também que estava errado, e ela voltou a gerar as 3 tensões corretamente aí. O rádio voltou a funcionar perfeitamente, o VU também estava com funcionamento intermitente, voltou a funcionar corretamente. Então aqui foi a principal manutenção nesse aparelho, nessa fonte auxiliar aqui. Segunda manutenção que eu fiz foi nessa placa, eles chamam de AF Power Supply. Ela gera a tensão auxiliar do amplificador e gera as tensões de alimentação do pré-amplificador, do pré-difono, do sistema de proteção, que fica aqui do outro lado, é tudo gerado aqui. Então aqui eu troquei 4 transistores, botei uns de maior capacidade, acoplados aí no dissipador, esses 2 já tinham dissipador, aqui só tinha um com dissipador, botei os 2 com dissipador, e troquei 2 capacitores também dessa placa aqui. Agora está gerando as voltagens corretamente, e essa foi a manutenção nessa parte aqui de baixo. Então aqui nas placas de potência eu troquei apenas um capacitor, que não tinha sido trocado. Como eu disse, os drivers desse aparelho já tinham sido substituídos. Foram colocados substitutos aqui de excelente qualidade. O MJE 15032, 15033 no lugar dos originais.
Esses capacitores aqui também eu medi, estão excelentes. São da Elna, então eu não vou mexer. Aqui foi feito em cada canal a regulagem. Esses dois trimpotes aí são os responsáveis pelas regulagens. O de cima é o offset na saída. Só botar o multímetro na saída de caixas e regular 0 volts. E esse do meio, mais aqui embaixo, ó, é o do BIAS. Só colocar um multímetro entre os emissores dos transistores de saída, antes dos resistores, entre um e outro transistor, um NPN e o PNP, e medir a voltagem que eles indicam de 5 milivolts. Regular nesse trimpote aí até chegar a 5 milivolts. 5 milivolts corresponde a mais ou menos 30 miliamperes de corrente em cima desses resistores. Então, nessa placa aqui, elas estão íntegras, muito bem conservadas, ó. Eu só troquei, então, 2 capacitores e um resistor da outra placa, nesse lugar aqui, que lá estava colocado esse resistor pequenininho, eu botei um compatível grande igual esse aí. A placa já está instalada ali, essa aqui é do canal direito. Vou botar uma foto do esquema da fonte de alimentação desse aparelho. São 3 placas, 3 blocos distintos, conforme nós estamos vendo aí. O primeiro aqui da esquerda é o bloco que é ligado ao transformador, então todo o secundário do transformador entra nesse bloco. Ele gera tensões aí, principalmente para alimentar os transistores de saída e os drivers. E as outras 2 placas laterais aqui na direita, elas alimentam o resto do aparelho, todo o circuito digital do aparelho, toda a parte de áudio, o resto do áudio, né, tirando o power amplificador, inclusive o par diferencial de entrada, que no caso desse aparelho é um circuito integrado da Sony, um FET, na verdade, né, duplo. Ele também é alimentado exclusivamente por uma dessas placas aqui. Então, a principal placa, que é essa aqui, onde entra toda a fiação do transformador, esses fios amarelos, vermelho, branco, cinza e marrom, são os secundários do transformador. Eles entram aqui, nessa placa é feita toda a retificação, passa de AC para DC, tem a filtragem, esses 2 aqui são a filtragem principal, ali tem mais 2 embaixo, tem 5 fusíveis nessa placa também de proteção, então é a placa principal. Aqui também são geradas tensões que são desviadas para as outras 2 placas que eu falei, que nós vamos ver em seguida. Essa placa, e aqui na lateral, do lado do amplificador, no fundo, à direita, representa esse esquema aí. Esse esquema representa ela, na verdade. Então, essa placa recebe daquela outra principal lá, né, mais 24 volts e menos 27 volts e gera 3 tensões distintas que alimentam basicamente os circuitos digitais do aparelho, o VU e o rádio. Gera mais 13, menos 12 e 5 volts. Foi aqui que eu detectei o principal problema, porque só essa voltagem de 5 volts não existia e a de 12 e 13 simétrica estava no máximo com 9 volts, mais 9, menos 9. Então a principal manutenção foi exatamente aqui nessa placa. A outra placa fica lá embaixo, no fundo, também eu mexi. Também é muito importante porque ela gera as tensões, vou botar o esquema aí, ó, de mais ou menos 32 simétricos e mais ou menos 24. Mais ou menos 24 é para alimentar exclusivamente o par diferencial de entrada, que é um FET. Como eu disse, nesse aparelho é um circuito integrado da Sony, o 2SK97. Quase toda essa linha G usa esse circuito na entrada do power. E ele é alimentado exclusivamente por essa tensão. Então aqui nós temos um step down de tensão, porque como a tensão dos transistores de saída é em torno de 80 volts, esse CI
precisa de muito menos, que é no caso 24. Então você faz um step down de tensão e alimenta ele com a tensão máxima que ele precisa, que é essa daí. Então é gerada por uma outra placa, que é essa placa que a gente está vendo aí. Também foi feita manutenção. Então esse aparelho é importante dar atenção para essas placas de fonte, medir as tensões de entrada e saída das placas, é fácil, com o esquema na mão, verificar as tensões, identificar anomalias, que foi o que eu fiz aqui, né? Tinha um problema nas duas placas auxiliares. Corrigido, o aparelho volta a funcionar corretamente. Não há nenhuma explicação para que isso persista. Questão de gosto. Que de abelha dizer não é